É documentarista Juliano Posati. É assim que fala o seu nome? Isso. Posati, tudo bem? Tudo bem, Regina, e você? Também. Você é Tudo documentarista? jóia. Eu sou documentarista, O que faz um documentarista, Juliano? A gente reúne ideias novas que são dignas de ser compartilhadas, porque elas podem provocar uma mudança na forma como a gente entende a nossa vida e como a gente encara a sociedade. Então são aqueles filmes que entretêm e informam. É isso. Mais do que entretém, eu acho que eles provocam. O entretenimento nos distrai, mas a provocação deixa uma pulga atrás da orelha. Será? E é isso que você Será? faz. É isso que eu gosto de fazer. Você fez aquele documentário que a gente passou aqui, Data Limite? Fui eu, Fábio e Rebeca. Éramos em 3 amigos fazendo esse documentário. Quanto tempo levou para fazer esse documentário? Levou 3 ou 4 anos, mais ou menos. Porque é um trabalho de apuração, né? Quando você vai fazer um documentário, é diferente de uma ficção. É diferente porque você tem que aferir a verdade, ou pelo menos tentar chegar perto dela. Como é que você faz isso? Buscando pontos de vistas diferentes. Tá. A gente tinha uma mensagem, por exemplo, do Chico. Chico Xavier teria confidenciado aos seus amigos que, chegando o ano de 2019, se a humanidade não entrasse numa guerra, abriria-se um período de intensa transformação e de muitas mudanças. Mas até aí, era a visão do Chico, no relato dos seus amigos. Agora, quando você vê o ex-ministro de Defesa do Canadá falando exatamente as mesmas palavras, porque o Chico dizia assim, olha, se a gente entrar numa guerra, a gente entra numa era de avanços extraordinários, inclusive estaria autorizado contato com outras comunidades da nossa galáxia. Chico falou isso. E isso é o que você está fazendo atualmente, estudando habitantes de outros pontos da nossa galáxia que não a Terra. Exatamente, ET. porque os extraterrestres, por assim dizer, porque extraterrestre já é um termo meio pedante, né? Parece que a Terra está no centro e tudo que está fora é extra. Verdade. Mas na verdade a gente está falando de um cosmos aí que não só tem centro. Na nossa galáxia, são 400 bilhões de estrelas. Pensa, 400 bilhões. De 100 bilhões de galáxias do universo mapeado até agora. Vamos jogar assim, ó, que sejam 9 planetas por estrela. Já imaginou? 4 Dá bilhões. mais ou menos 360 sextilhões de possíveis planetas. Não sei nem imaginar o quanto que é isso, É Juliana. 360 com 21 zeros atrás. Muita coisa. Imagina. Aí a pessoa vira para você e fala assim, você acredita em extraterrestre? Não, não acredito, eu sei, é diferente. Você sabe, eles existem. Eles existem. Eles existem e estão no meio de nós, isso que é interessante. Não, mas como é que você sabe? Você sabe pelo raciocínio lógico, mas você não Pelo tem evidências. raciocínio lógico, mas hoje já não é uma questão de crença, não é uma questão de ter fé ou de acreditar, ou tipo Arquivo X, né? I want to believe, eu quero acreditar. Hoje é mais uma questão de informação. É mesmo. Porque estando a nossa sociedade tão conectada como está, e a gente tendo o poder de comunicação que a gente tem, quantas coisas você jamais imaginou que você veria na sua vida, você esbarrou na internet e falou assim, não é possível. Você tem razão. Não é possível. Você tem razão. Olha, claro que tem muita coisa assim que você percebe que é fraude, mas se você tirar de todo o universo de publicações que seja 1% verdade, esse 1% já é mais do que tudo que nós vimos nos últimos séculos. Então, graças à tecnologia, a gente está tendo imagens que comprovam, que são evidências dos outros habitantes da galáxia. E imagens muito honestas, eu diria. Sabe por quê? Por exemplo, eu estive agora em Bauru, nesse domingo, nesse sábado e domingo. Nós fizemos uma palestra para 600 pessoas lá, eu, Mônica Medeiros, Margarete Áquila. O pessoal da casa era um centro espírita. O pessoal da casa trouxe para a gente a filmagem da câmera de segurança do centro. Ou seja, não tinha qualquer requinte a imagem. Exato. E você vê o que muitas vezes se confunde na câmera, que são pequenos insetos voando, que aí por causa do desfoque você acaba achando que é um UFO, um orbe, né? uma bola, alguma coisa assim. De repente você vê um objeto mais ou menos do tamanho dessa mesa, que emitia luminosidade aparecer na frente da câmera. Nitidamente. Girar nitidamente. E você percebe que o impacto e a emissão de luz dele afetou todo o terreno. Ele vem, para e vai embora. Na porta de um centro espírita. Não é curioso isso? É muito curioso. Agora, fiquei curiosa porque você falou que eles existem e estão no meio de nós.
Fale mais sobre isso. Na verdade, eu quero voltar Volte. Preciso voltar em 1971. Volte. Eu curto muito Chico Xavier. Estudo muito a fundo as coisas que ele falou, porque ele era um paranormal extraordinário. Em 71, ele foi para o Pinga Fogo e disse assim, olha, antes da gente sair procurando vida em outros planetas, a gente tem que entender que a vida se estende por outras dimensões. Olha que curioso isso. Ou seja, cada planeta tem uma estrutura atmosférica, tem uma massa, tem uma gravidade, portanto tem teias de espaço-tempo específicas. Logo, os corpos dos seus habitantes são diferentes. A gente poderia imaginar assim, cada planeta como um palco existencial. Então você vai para aquele planeta para desempenhar uma experiência e a partir dessa experiência você vai migrando. Por esse ponto de vista, todos somos extraterrestres. Hoje estamos neste palco, Vamos numa para outra situação poderemos estar em outro palco. Agora, sabe o que é interessante? Todos os grandes pesquisadores da área de ufologia, quando encontram abduzidos, contatados, pessoas que afirmam ter tido um contato com esses seres, eles não acessam diretamente as memórias do contato. Essas memórias, por alguma razão, elas ficam em amnésia. E aí, através de hipnose, é que eles conseguem obter esses relatos com regressão. Então, da consciência some? Entre aspas, da consciência, sim, mas ela fica em camadas subconscientes. E isso é muito interessante, porque as raças que a gente tem informação são informações de pessoas que afirmam ser abduzidas e que passaram pelo processo hipnótico. Você não tem ninguém com selfie, olha aqui, eu e o Grey, não, ou eu e o Arcturiano, não. Isso que você está falando são nomes de raças? São nomes de raças. A gente tem aí, imagens para mostrar. Vamos ver. Greys, olha lá. São os tipos de extraterrestres, São é isso, tipos, Juliana? olha aí, ó, por exemplo, Greys. Esses aí são aqueles mais tradicionais que a gente vê, né? O de Hollywood. Mas essa seria uma raça hibridizada. Em muitos relatos, você vai ter o desempenho deles nas naves como se fossem realmente clones, executando tarefas. E é muito curioso como isso, desde os primeiros relatos de abdução até os mais novos, se mantém. A descrição é a mesma, cabeça grande, é uma pele cor de lagartixa, olhos grandes, como que amendoados. Então, em diferentes pontos do mundo, você vai ter o mesmo relato. Tá, Greys. Greys, vamos lá para um outro. Esses são reptilianos. Esses são muito polêmicos, porque essa raça lembra muito os nossos répteis. Os nossos répteis. E por conta da nossa cultura muito cristianizada, quem é o réptil? Quem é a serpente, o dragão? Eles são demonizados. Mas na verdade você tem, pelos relatos, duas vertentes. Você tem os reptilianos que estão interessados em cooperar com a evolução e você tem draconianos que não, estão interessados em exercer poder. Reptiliano é uma raça, draconianos... Como uma vertente. Como uma vertente. Os reptilianos... Porque nos Estados Unidos, por exemplo, os abduzidos têm traumas com os reptilianos. Mas veja, uma cultura protestante enraizada. Então eles têm trauma, eles têm medo. Os abduzidos de Portugal, por exemplo, Já não. porque a cultura é outra. Reptilianos. E os outros draconianos? Draconianos, Qual exatamente. a característica? Eles já são mais opressores, não são uma raça tão evoluída moralmente quanto, por exemplo, os pleidianos, que acho que são os próximos. Opressor? Opressor no sentido de que se parecem meio com a gente, assim. Tá. Pode Beleza. ser. Tá. Resumiu, né? Resumiu bem. O outro, então, reptilianos, que também pode ser draconianos. Os outros são pleidianos. Esses são o que a gente chama, nos estudos de ufologia, como adâmicos. Por que adâmicos? Porque lembram aqui essa nossa forma, 5 dedos, um corpo, 2 olhos, tá vendo? A diferença eles são até bonitinhos aí, meio nórdicos, meio noruegueses aí, mas são adâmicos como nós. Para quem está em casa, só explicar, eu olho para frente, porque a gente tem a imagem aqui também na frente. É verdade. Para você é mais fácil olhar aqui. Para mim. Então, esses se parecem conosco. Se parecem conosco. E como traço de personalidade? Mas o traço de personalidade já está muito à frente. São moralmente e filosoficamente mais desenvolvidos. E o interessante é que, para dominar a viagem espacial, essas civilizações elas precisam dominar o conhecimento de dimensões. Porque senão levaria séculos, milênios, para chegar até aqui. Dominando essa realidade das dimensões, eles são capazes de sair dessa dimensão tátil, 3D, e sutilizar, para daí poder fazer as viagens. Logo,
para eles não existe exatamente assim mundo espiritual. Não, existem dimensões paralelas. Dimensões que nós, seres humanos, também coabitamos, porque somos seres multidimensionais. Daí a facilidade que eles têm de fazer contatos mentais. E você tem pessoas, acredite se quiser, tem uma grande amiga, eu sou parte hoje do conselho do Institute for Exoconsciousness nos Estados Unidos. O que é esse instituto? O Instituto para a Exoconsciência é um instituto que entende que todos nós, seres humanos, temos uma habilidade inata de se conectar, de se comunicar e de cocriar ao lado dessas outras comunidades. Exatamente como o Chico antecipou. Mas tudo isso com esses aí pleidianos? Pleidianos e todos... com outras espécies, mas todos nós... Sabe o que acontece? Por exemplo, Fala. Nos Estados Unidos, a gente tem acompanhado uns grupos de contatados. O Edgar Mitchell... O que são contatados? São pessoas que afirmam ter contatos. Tá. Contatos mentais, ou contatos com naves, contatos de alguma forma. Nos Estados Unidos, essas pessoas formavam um grupo que era o Quantrack, liderado pelo astronauta Edgar Mitchell. O Mitchell estava interessado em energia de ponto zero, ou seja, uma energia livre, gratuita e acessível em todo o globo. Ele começou a fazer pesquisas com um time isso é de cientistas. física. Claro, físico. Cientista. Para a gente ligar o liquidificador, para a gente ligar as coisas em casa. Computador. Tá. Para carregar o carro. Perfeito. Ele estava interessado nisso. Aí você imagina que ele reunia uma equipe de cientistas, avançava na pesquisa. Chegava numa bifurcação. Pegava todo o material e passava para esse grupo de pessoas que afirmava ter contato com esses seres, contatos mentais. Parece uma conversa de louco, né? Não, faz maior sentido. Eles começam a ler isso, não entendem nada, dormem, acordam com a solução, com pacotes de informação que vão emergindo no consciente e são capazes de apontar o erro e dar a solução. Isso não é fantástico? Esse projeto só foi interrompido pela Wikileaks, porque quando vazou toda a informação, as trocas de e-mail com o governo Obama impediram de avançar e o Edgar Mitchell faleceu logo em seguida. Mas veja que nível de coisa, porque quando você fala uma pessoa que tem contato com extraterrestre, que afirma ser abduzido, a gente lembra logo daquele esquizoide, que é antissocial, que não tem trato, que está fora da sociedade. Que fica comprometido, com raciocínio comprometido. Nada. A ideia de exoconsciência, de contato com esses seres, é justamente uma cooperação. Não mais deuses astronautas, mas parceria lado a lado. Falamos então, esse é o terceiro. A terceira raça. Temos mais um? Os pleidianos? Não sei, temos, acho que temos. Acho que temos mais um, temos arcturianos. No total são quantos? Insetoides. São várias. É a mesma coisa que a gente... Quantas raças existem sobre a face da Terra? Uma só, humana. Mas as suas variações são múltiplas. Pega isso e multiplica por 360 sextilhões. Muita coisa, Juliano. Isso são os que a gente tem contado. Insetoides que fala? Olha só os insetoides. Esses são mais, vamos dizer assim, diferentes da nossa familiaridade. Exatamente. Agora, você sabe que tem uma coisa curiosa sobre os insetoides? Um dos primeiros relatos que você vai ter de insetoides está na obra de Chico Xavier. O que ele fala? Acredita nisso? Acredito. Quando a mãe dele desencarna, Maria de João de Deus volta. É o segundo livro do Chico. Chama-se Cartas de uma Morta. Ele vai descrever seres que parecem louva-a-Deus, gafanhotos gigantes. Os insetoides. Insetoides. Incrível, não? Traço de personalidade. Esses são bondosos. Até segundo a obra do Chico, são excelentes telepatas. É como se todos eles nascessem pequenos Chico Xavier. Já pensou? Um planeta formado por pessoas assim. Temos mais, acho que uma foto. Acho que temos não sei se é foto ou imagem, né? Esses são muito reconhecidos hoje nos trabalhos espiritualistas porque tem um avanço. Essa luz aqui é um avanço filosófico e um poder de trabalho mental muito grande. Esses seres estão muito envolvidos, segundo contatados e abduzidos, em grupos de tratamento que se dedicam a libertar, a curar as pessoas emocionalmente, trazer autonomia e maturidade emocional, que está faltando bastante no nosso planeta. Quando você diz tudo isso, tá mesmo, quando você diz tudo isso, estão todos eles trabalhando aqui? Por isso que você diz que eles estão entre nós? Sim. A gente acompanha muitos casos de pessoas que fazem trabalhos, entre aspas,
tradicionalmente conhecidos como espirituais, mas que na verdade estabeleceram um plano de cooperação com esses seres em dimensões sutis, mas cujos efeitos podem ser medidos, isso que é o interessante. Porque, por exemplo, a doutora Gilda Moura, aqui do Brasil, pegou um grupo grande de contatados, pessoas que afirmavam, e colocou eletrodos na cabeça deles. Comparou com médiums, comparou com pessoas que tomam ayahuasca e tal. E esse grupo de contatados foi o único que manifestou ondas gama no córtex frontal. O que faz isso aqui? Córtex frontal, criatividade, inovação. Quando você pensa fora da caixa, literalmente... Essa parte do cérebro aqui, que está... E esses caras manifestavam, ou seja, eles têm traços físicos que endossam de alguma forma a experiência que eles afirmam estar tendo. Então eles estão aqui neste contato energético, eu posso falar? Não é que eu vou sair e vou encontrar, mas eu vou sentir de alguma maneira a influência da presença deles. A gente poderia dizer que é uma atuação multidimensional, porque eles dominam essa tecnologia de trânsito entre as dimensões. O que para nós hoje ainda parece um pouco fantasmagórico, ai meu Deus, tem um espírito na minha casa. Olha, uma consciência que está ali num status de vibração e dimensão diferente. Dimensão não é um lugar, dimensão é um estado vibratório. A altura deles, desse tamanho, desse tamanho? Variam. Os greys geralmente são os mais baixinhos, os pleidianos são mais altos, como 2 metros, os insetoides podem variar muito. Olha, foi só o começo da conversa. O Juliano tem muito, mas muito mais para dizer. Aliás, é um estudioso do assunto, um documentarista. Ele tem um Instagram que é Juliano Posati. Simples do jeito que fala, Juliano Posati. P de pai, O-Z-A-T-I. Posati, @Juliano Posati. A melhor maneira de eu ter acesso a você e ao seu conhecimento é pelo Instagram. Nós temos hoje uma plataforma de estudos chamada Círculo. O site é círculo.site. Círculo.site. Círculo, porque a nossa ideia não é de um conhecimento elitizado ou estruturado em hierarquia, mas é círculo. A gente senta em roda, horizontalmente, cada um traz o seu colorido e a gente forma uma ciranda de saber. Círculo.site. Para você que curte essa informação, acho que é uma boa pedida. Sem dúvida, é uma ótima pedida. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, Regina. É um prazer conhecê-la. Prazer todo meu. Temos muito mais para conversar. Foi uma pincelada no assunto. Muito obrigada e vai com Deus. Eu que agradeço. Viu? Até a próxima. Tchau.